Mas o Edir Macedo, ele pode dizer, vocês podem falar que ele é mentiroso, ele pode ser o que for, mas nessa parte que ele está falando aí, que ele queria que o Bolsonaro ganhava, mas pediu para Deus fazer a vontade de Deus, e Deus fez a vontade de Deus, porque se o Bolsonaro não ganhou, que Deus fez a vontade dele. Ele está falando que ele queria que o Bolsonaro ganhasse, mas ele pediu sim, ó Deus, seja feita a tua vontade. E na realidade, se for sinceridade do coração dele, ele falando isso aí, ele não está errado, porque Deus fala para fazer a vontade de Deus mesmo, não é a vontade dele. Então, se ele falou assim, eu quero que o Bolsonaro ganhe, mas seja feita a vontade de Deus e o Lula ganhou, o Edir Macedo não está errado não, você não pode meter a boca não, porque a palavra de Deus diz que tem que ser na vontade de Deus mesmo. E agora eu vou falar agora, não estou defendendo ninguém, nem Edir Macedo, ninguém, mas a realidade não precisa ser muito sábio para saber. 90% dos evangélicos, 90% do pessoal puxando o saco do Bolsonaro. Por Lula ter ganhado, só pode ser ação de Deus, sabe por quê? Porque artista, empresário, tudo que se fala de dinheiro investiu no Bolsonaro, caminhoneiro, tudo, e ele perdeu a eleição. Então isso aí não é normal mesmo, teve mesmo a mão de Deus, sabe por quê? Porque na nossa ótica, ele não perdia nunca. Na minha ele perdia porque eu sabia que ele ia perder, que eu estava orando para ele perder, mas na ótica de muito ele não perdia não. Ele mesmo achava que ele ganhava a eleição, e vou falar mais. Se o Bolsonaro soubesse que ia perder a eleição para o Lula, esse protesto que está tendo agora, ele tinha feito antes da eleição, é que eles quis humilhar o Lula, achando que ele ia ganhar do Lula a eleição. Ele só concorreu à eleição com o Lula para humilhar o Lula, mas como ele perdeu, ele não se conforma. Mas se ele soubesse que ia perder, jamais eles tinham deixado o Lula concorrer à eleição. Porque algumas pessoas diziam assim, o Bolsonaro vai derrotar o Lula ainda na eleição. E você vê que a diferença foi de 6 milhões de votos. Então, quer dizer, o Bolsonaro não esperava por essa. Ele tem razão de estar doente, tem hora eu não votei para ele, não gosto mesmo do jeito dele, porque nem aumento no salário mínimo não deu e ainda judiou nós na aposentadoria. Mas eu vou falar a real para você. Se pôr no lugar do Bolsonaro, eu não sei como ele não se matou, porque para ele, chamando o Lula de ladrão e perder para um cara que ele desafiou como ladrão, para ele ficou feio. Ele tinha, sabe do quê? Ter abandonado o cargo faz tempo, sumido e falar, não, eu sou um bosta mesmo, eu perdi. Porque até no debate ele chamou o homem de ladrão e agora entrou com um pedido que o Lula falou que ele matou a Marielle lá, né? Só que ele também falou do Celso Daniel, que o Lula tinha matado o Celso Daniel. Então, quer dizer, a política ela vem assim, um acusando o outro. Só que o Bolsonaro não esperava perder essa eleição para o Lula. Ele não esperava, ele achou que ele ia ganhar na urna. E ele perdeu e está perdido. Só que ele não se conforma, porque ele achou que a turma evangélica caminhoneira ia eleger ele. Ele esqueceu da periferia. Pode juntar todos os ricos do mundo, tem mais pobre, então os pobres necessitam. E ele não deu um aumento do salário mínimo, eu sabia que ele ia perder, eu estava profetizando para ele perder a eleição. E sabia, eu tinha certeza que ele ia perder. E se ele insistir muito, Deus vai tirar ele da terra por esses dias agora. Tá? Por quê? Porque a pessoa tem que reconhecer, a pessoa não é eterna em nada. Quem é maior é Deus e acabou. A pessoa tem que reconhecer. Eu perdi mesmo, eu achei que eu estava bem visto e não estava. Porque se ele soubesse, meu amigo, que ia perder, jamais ele tinha concorrido à eleição. Jamais. É que ele quis humilhar o Lula na urna e não deu, o bocado não deu. Então teve a mão de Deus, e sobre o Edir Macedo falou, e eu queria que o Bolsonaro ganhava, mas que seja feito a tua vontade. Nisso aí ele não está errado. Porque todas as coisas tem que pôr na mão de Deus, falar para Deus fazer a vontade dele mesmo. Entendeu? Então talvez você critica, né? Ah, o homem é isso e aquilo, só que o homem é rico. Tem dinheiro igual água. Então, querendo ou não, Deus é com ele mesmo e acabou. Não adianta o cara falar não. Tem milhões de igrejas abertas e a pessoa mete a boca no dízimo, mas o povo leva o dinheiro lá, se leva porque confia no cara. Então isso aí, não adianta ninguém querer meter a boca, sabe por quê? Isso é um dom. Quando o cara tem o dom, meu filho, não adianta. Pode ser estudado, pode ser o que for. Não consegue. O Lula mesmo. O Lula veio de baixo, o Lula foi sindicalista. Por que o povo tem raiva do Lula? Você acha que é à toa?
Não, porque ele é sindicalista, ele mexe na lei trabalhista. E muito empresário não quer pagar nada, quer trabalho de graça. Então o Lula, na verdade, é uma pedra no sapato dos caras. Essa que é a real. Entendeu? Mas jamais o Bolsonaro pensava em perder a eleição. Ele não. Ué, portanto, ele está até doente. Está até doente. E se insistir nisso aí, ele vai ficar doente até vai perder memória, vai acabar morrendo. Então, preocupado que ele está com as coisas. Essa que é a real.